Hoje eu vou te ajudar a passar na sua próxima entrevista de emprego, ao menos na parte de Excel. Algumas empresas fazem algumas dinâmicas em grupo, envolvendo abraços coletivos que, infelizmente, eu não vou poder te ajudar. Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Office Nerd. Meu nome é Thiago Peixoto, seu anfitrião, e nesse vídeo vamos falar sobre entrevista de emprego, mais especificamente para empregos que exigem habilidades em Excel no currículo. Para esse vídeo, eu vou trazer um convidado muito especial. Mas antes de apresentá-lo a vocês, eu quero já começar com a primeira dica para que você já comece esse vídeo entendendo um conceito fundamental sobre entrevistas técnicas: palavras-chave. O Excel é uma ferramenta muito versátil. Ela se adapta muito facilmente a qualquer realidade, ou seja, ele consegue ser usado tanto em uma empresa do setor financeiro, para cálculos complexos e fórmulas infinitas, quanto aí na sua casa, para catalogar, por exemplo, suas despesas pessoais com fórmulas bem simples. Então as perguntas e testes da sua entrevista vão depender muito do ramo onde a empresa que você está aplicando atua. Se a vaga for, por exemplo, para uma empresa de logística, o entrevistador pode te perguntar qual a fórmula ideal para saber se um caminhão precisa fazer a revisão com base em sua quilometragem. Ou se for uma empresa do setor financeiro, por exemplo, a pergunta pode ser: qual a fórmula para se saber se o empréstimo para aquele cliente X vale a pena, com base no score dele, por exemplo. Parecem perguntas completamente diferentes umas das outras, mas na realidade não são. Tem umas palavrinhas-chave aí nessas perguntas, que já respondem à própria pergunta. Primeiro, são fórmulas. Segundo, ele quer saber se o caminhão está próximo da revisão ou se o empréstimo vale a pena. Então, a resposta para ambas essas perguntas está na própria pergunta. Ele quer a fórmula SI. A fórmula ideal para isso é a fórmula SI. Então, daqui para frente, nesse vídeo, eu vou propor um desafio. Assiste o vídeo até o final. Entenda os conceitos e as perguntas que a gente vai fazer aqui e faça anotações sobre os pontos-chave, porque no final a gente vai ensaiar uma entrevista de emprego juntos. Isso mesmo, eu e você, a gente vai fazer uma entrevista de emprego aqui nesse vídeo. Eu vou fazer uma entrevista com você e você vai me contar aqui embaixo nos comentários como você se saiu, beleza? Mas agora, senhoras e senhores, conheçam o boss. Olá, bem-vindo, tudo bem? É ele quem vai fazer a entrevista com você. Existem dois tipos de entrevistas para vagas de emprego que envolvem Excel. A entrevista, propriamente dita, onde você fica de um lado da mesa e o entrevistador do outro, tipo essa aqui. E tem aquela que na realidade não é bem uma entrevista, é uma prova prática. Você se senta ali na frente de um computador com o Excel aberto, tem uma base de dados geralmente bagunçada e um tempo definido para resolver algumas questões. O tipo de entrevista vai variar de acordo com a vaga, ou seja, quanto maior o nível de Excel que eles exigirem, maior a probabilidade de você ter que fazer uma prova, um teste prático. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai abordar a entrevista em si, analisando as perguntas mais frequentes que se fazem, dando algumas dicas valiosas. Já no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o teste prático, mostrando na tela alguns exemplos, direto aqui na tela do PC. Para esse vídeo aqui, eu fiz uma pesquisa extensa sobre as perguntas mais comuns que caem em entrevista de emprego que envolvem Excel. Comparei essas pesquisas que eu fiz no LinkedIn e em vários outros sites de emprego com as entrevistas que nós costumamos fazer lá no trabalho. Então eu vou deixar os links aqui embaixo para algumas dessas pesquisas aqui na descrição do vídeo, tá bom? E aqui eu já começo com duas sugestões que é quase certeza que vão ser cobradas na sua entrevista: a fórmula SI e as fórmulas de PROC. Essas duas fórmulas são campeãs em entrevistas de emprego por uma razão. São duas das fórmulas mais importantes no Excel. Aqui no card eu vou deixar 3 vídeos. Um sobre as fórmulas mais importantes do Excel. Outro sobre a fórmula SI e outro sobre as fórmulas PROC, para você assistir quando acabar esse vídeo aqui, tá bom? Por estarem entre as fórmulas mais frequentemente usadas no Excel, é de se esperar que elas também sejam frequentemente questionadas em entrevista de emprego. Aqui, a princípio, você precisa saber duas coisas sobre essas duas fórmulas: para que elas servem e qual é a sintaxe. Sintaxe é a montagem, né, ou como se escreve a fórmula. Nos vídeos que eu deixei aqui no card, eu explico com bastante profundidade cada uma delas, mas vamos ver aqui de uma forma resumida, só para você entender e poder participar da sua entrevista de emprego. A fórmula SI é uma fórmula condicional. E cuidado que aqui tem uma pegadinha, tá? Já já eu te explico. A sua sintaxe é se, condição, ou seja, qual a condição, valor se verdadeiro e valor se falso. Ou seja, qual a condição que eu quero testar?
se o caminhão está ou não próximo do período de revisão. Valor se verdadeiro, sim, ele está próximo da revisão. Valor se falso, não, ele não está, ele está ok, não precisa de revisão. A pegadinha está na forma com que a fórmula vai ser perguntada na sua entrevista. Muitas vezes, as entrevistas te fazem perguntas bem diretas sobre as fórmulas. O que é a fórmula Si? Ou qual a sintaxe da fórmula Si? Só que para te confundir, ao invés do entrevistador te perguntar qual a sintaxe da fórmula Si, ele vai te perguntar assim: qual a principal fórmula condicional do Excel e qual a sua sintaxe? Bem, agora que você já assistiu esse vídeo, você já sabe como responder essa pergunta. A principal fórmula condicional é a Si. Já a segunda fórmula que eu falei, que são duas das principais fórmulas do Excel, na realidade não é uma fórmula, são 3 fórmulas diferentes que têm o mesmo propósito. São as fórmulas PROC. Se você já conhece o Excel, deve estar estranhando não estar falando PROC-V, é isso mesmo? A fórmula PROC-V não é só PROC-V, tá? Aliás, as empresas mais antenadas, elas não estão nem mais perguntando sobre o PROC-V. Para você que não faz ideia do que é a fórmula PROC, ou para você que está na dúvida, quer dar uma revisada, vamos lá. PROC vem de procura. Existem 3 fórmulas de procura no Excel. PROC-V, que faz uma busca vertical, PROC-H, que faz uma busca horizontal, e a PROC-X, que faz uma busca cruzada. O que você precisa saber antes mesmo de ir para a entrevista é a PROC-X, anota aí, a PROC-X substitui todas as fórmulas de busca do Excel. Então, se liga, mesmo que a pergunta seja sobre PROC-V, tente encaixar ao final da sua resposta o fato de que a PROC-X é melhor do que a PROC-V. Por exemplo, o entrevistador pode te perguntar o seguinte: qual o objetivo do PROC-V? Daí você vai responder que o PROC-V é uma fórmula do Excel que faz uma busca de um valor determinado por você em um intervalo de células, e assim que ele encontra esse valor, ele retorna um outro valor que esteja na mesma linha do valor procurado. Pera, ficou confuso. Mas o nosso entrevistado vai dar um exemplo para ficar mais fácil entender o que é a fórmula PROC-V. Assiste o exemplo, daí, se você quiser, volta novamente essa parte onde ele explicou e vê se você entende agora depois do exemplo. Por exemplo, se o senhor quiser trazer o telefone de um cliente chamado João em uma tabela onde o senhor tem uma coluna com os nomes dos clientes e uma outra coluna com o telefone, o PROC-V vai buscar o nome do João, que é o valor que o senhor determinou, e depois ele vai retornar o valor correspondente à coluna telefone que esteja na mesma linha do João. Percebeu que eu gesticulei ali? Então, outra dica valiosa. Se a entrevista for presencial, ou via Teams, ou Zoom, ou for online e você puder utilizar a webcam ligada, procure gesticular essa parte. Isso vai passar ainda mais convicção de que você sabe o que está falando. Mas não acaba aí. É aqui que você explica por que o PROC-X é melhor e garante a sua vaga de emprego. Mas, se o senhor me permite, o PROC-V ele tem uma limitação muito grave. O valor que o senhor procura, ele precisa necessariamente estar na primeira coluna. Caso o senhor queira encontrar um valor que esteja antes da coluna aonde está o termo que o senhor está procurando, infelizmente o PROC-V não vai conseguir fazer isso. Mas existe uma outra fórmula chamada PROC-X, uma fórmula mais recente, que faz uma busca cruzada na planilha. Assim, ele consegue trazer qualquer valor em qualquer coluna da sua planilha. Ou seja, aqui o que você precisa saber é: o PROC-X é a fórmula que veio para resolver as limitações das fórmulas PROC-V, PROC-H e índice CORRESP. Essa índice CORRESP, na realidade, são 2 fórmulas, índice e CORRESP, que eram usadas juntas como uma espécie de gambiarra para essa limitação do PROC-V em só retornar valores que estão nas colunas após a coluna de busca. Então, a gente fazia uma gambiarra utilizando essas 2 fórmulas para poder conseguir fazer o que hoje a PROC-X faz de forma muito mais fácil, de forma muito mais simples. Então essas são 2 das perguntas mais frequentes em entrevistas de Excel: Si e PROC-V. Quer dizer, são as fórmulas mais frequentes. A pergunta vai variar muito de acordo com o tipo de empresa, mas você vai conseguir responder todas da mesma forma. Basta identificar as palavras-chave na pergunta. Beleza? Outra pergunta muito frequente é: qual é a ordem das operações matemáticas no Excel? E aqui vai a dica para essa pergunta. Anota aí. Ondas com um M. Parêntese, potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Precisa decorar? Não.
É do mesmo jeito que a gente fazia equações lá na escolinha, lá no ensino médio, no ensino fundamental. Primeiro vem os parênteses, ou seja, está dentro de parênteses ali, você resolve primeiro. Depois a potenciação, depois a multiplicação e a divisão da esquerda para a direita, ou seja, você não é primeiro a multiplicação e depois a divisão. É o que vier antes, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, o vídeo está invertido, é daqui para cá, né? Então, da esquerda para a direita. E por fim, a adição e a subtração também da esquerda para a direita. Parênteses, potenciação, multiplicação e divisão, o que vier primeiro da esquerda para a direita, e depois soma e subtração também da esquerda para a direita. Você pode me explicar o que são tabelas dinâmicas? Tabelas dinâmicas, outro conceito muito comum e muito cobrado, seja para níveis iniciantes ou avançados. E aqui eu quero que você tome nota de duas palavras-chave: resumo e insights. Além disso, faça um parêntese aí nas suas anotações sobre tabelas dinâmicas e coloque a expressão análise de dados. Ou seja, nós temos 3 anotações aí: resumos, insights e análise de dados. Essa eu vou te mostrar aqui na tela para ficar mais fácil de entender. Olha só, eu tenho essa base de dados aqui gigantesca. A gente tem aqui 1000 pessoas. Eu quero saber quantas pessoas estão na cidade de São Paulo. A gente tem aqui a coluna E, onde tem a cidade da pessoa. Imagina só eu ter que sair contando uma por uma dessas pessoas aqui. Para isso, para resumir esses dados em poucas linhas e me dizer quantos clientes eu tenho em cada estado, eu vou criar uma tabela dinâmica. Então, eu vou selecionar a minha base de dados, incluindo aqui o cabeçalho. Então, eu vou da linha 2 até a linha 1002 e vou aqui em inserir tabela dinâmica. Ele me pergunta qual que é a tabela ou intervalo, ou seja, qual que é a origem dos dados. Eu poderia clicar aqui nessa setinha, puxa mais pra cá. Eu poderia clicar aqui nessa setinha e selecionar os dados. Nesse caso, a minha tabela, ela já tem um nome, cadastro clientes. Esse intervalo que eu selecionei já tem um nome chamado cadastro clientes. Lembrando, no vídeo sobre tabelas dinâmicas eu explico como dar nome a intervalos, ou seja, a tabelas no Excel. Aqui ele vai perguntar para mim se eu quero colocar isso numa nova planilha ou numa planilha existente. Eu vou deixar aqui em nova planilha e dar OK. Ele criou aqui a minha tabela dinâmica, por enquanto vazia, mas eu posso aqui do lado direito incluir os campos que eu quero na tabela dinâmica. Então eu quero saber quantas pessoas eu tenho na cidade de São Paulo. Então eu vou colocar aqui um filtro para cidades, porque eu vou escolher qual é a cidade e vou colocar os valores, a quantidade. Ele já tem ali, ó, contagem de cidade, 1000, porque eu tenho 1000 pessoas. Mas aqui ele está exibindo no meu filtro tudo. Se eu colocar aqui somente São Paulo e der OK, eu tenho 78 pessoas. Isso pode acontecer com qualquer outra cidade. Alagoinhas, eu tenho 2 pessoas. Atibaia, eu tenho 3 e por aí sucessivamente. Qual o insight que eu tiro disso? Eu tenho poucos clientes no Acre. Então eu vou criar uma campanha ou campanhas voltadas para o público de lá. Eu não vou entrar a fundo aqui em como fazer uma tabela dinâmica, porque a gente já tem um vídeo aqui falando sobre ela. Vou deixar aqui no card também um vídeo sobre tabelas dinâmicas. Essa planilha aqui, inclusive, nós usamos no vídeo e está disponível lá para download gratuito, lá na descrição daquele vídeo sobre tabelas dinâmicas. Mas aqui a gente só precisa saber o conceito. É uma tabela que resume as informações. Ou seja, se você tem milhares de linhas de clientes e você quer saber quantos deles são de cada estado, por exemplo, você consegue criar uma tabela dinâmica que te dá essa informação. Tabelas dinâmicas são ferramentas de análise de dados que resumem informações importantes de uma planilha. Elas organizam os dados de forma a ficarem claros para que o senhor possa ter insights para a sua tomada de decisão. Outra pergunta que é bastante frequente e muita gente tem dificuldade de entender é sobre referências de células em fórmulas. Essa é uma pegadinha clássica que muita gente cai, mas eu vou te ajudar a escapar dessa armadilha. Inclusive, isso é questão de concurso. Eu já vi questão de concurso sobre informática caindo esse conceito. A pergunta geralmente vem assim: qual a diferença entre referência absoluta e referência relativa de células em fórmulas? E aí, você sabe essa? Se sabe, coloca aqui nos comentários. Não vale perguntar para o ChatGPT, hein? O conceito de referência em fórmulas nada mais é do que você indicar uma célula em uma fórmula. E para melhor entender isso, eu vou te mostrar na prática. Vamos aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho uma coluna A com o valor 1 e aqui eu tenho uma coluna B com o valor 2. E aqui na coluna C eu quero a soma desses valores. E no caso vai ser 3. Vamos fazer assim, ó. Vou colocar aqui, ó.
número 1, número 2, soma. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só para a gente fazer isso de forma mais clara. Então aqui na coluna C, eu quero a soma desses dois números, que é 3. Mas e se por acaso eu mudar o número 2? Se eu colocar aqui 5, esse valor dessa soma vai estar errado, porque 5 mais 1 é 6. Então, assim, ele não está fazendo a alteração automática do valor. Por quê? Porque a gente está fazendo a soma direta, a gente não está fazendo referência às células. Nesse caso, eu quero somar o valor que está nessa célula com o valor que está nessa célula. Portanto, eu vou ter que fazer uma referência às células A2 e B2 na minha fórmula, que vai ficar igual, toda a fórmula começa com igual, A2, eu vou clicar em A2, ele já apareceu aqui, mais B2. Quando eu der Enter, 2. E se eu mudar aqui o valor de 1 para 5, 6. Então, a partir do momento que eu fiz uma referência às células em minha fórmula, quando aquelas células forem alteradas, a fórmula que faz referência a essas células também vai ter o seu resultado alterado. Mas e a diferença entre referência relativa e referência absoluta? Olha só. Relativa é assim, direta, sem nenhum modificador, sem nada, tá vendo? Tá aqui A2 e B2. Nesse caso aqui, na realidade, as células que estão sendo referenciadas na fórmula estão bem aqui ao lado. Aqui nesse cantinho da célula tem esse tracinho, esse pontinho aqui, que é o laço de repetição. Ele serve para eu pegar a fórmula que está aqui nessa célula, e ele serve para várias coisas, mas uma das principais funções dele é pegar a fórmula que está aqui nessa célula e copiar para as próximas células, nesse caso aqui da mesma coluna. Então, se aqui é A2 mais B2, por dedução lógica, o que vai acontecer quando eu puxar e copiar essa fórmula daqui para baixo? Muito bem, ele vai pegar A3 mais B3, e aqui? A4 mais B4, A5 mais B5, A6 mais B6. Exatamente isso, 5 mais 5, 10. 4 mais 4, 8. Então, ele fez uma referência relativa. Ou seja, a referência relativa, ela pode variar. Anote isso aí. E qual é a diferença de referência absoluta? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu quero aqui, na coluna D, a multiplicação desses valores da coluna C pelo valor dessa célula aqui, 10. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, multiplicador. Ou seja, eu quero multiplicar todos os valores da coluna C por 10. Então, como que eu faria? Igual o valor da C2 aqui, que é 2, vezes o multiplicador. Quando eu der Enter, 20, tá certo. 2 vezes 10 igual a 20. Só que nesse caso eu fiz referência relativa. O que acontece então quando eu puxar isso aqui para baixo? O que era C2 vai passar a ser C3 e o que era A9 exatamente vai passar a ser A10. Então ele fez a multiplicação de 4 por 0. Eu não quero isso. Eu quero que todos esses valores sejam multiplicados por um único valor, que é esse 10 aqui. Para que essa célula não se mova na hora que eu for fazer a referência, eu preciso travar essa célula. Então, o ato de travar uma célula, você está deixando aquela célula como uma referência absoluta. O que é algo absoluto? É algo imutável, algo que não muda. Então, anota aí. A referência absoluta não pode ser alterada quando você copia a fórmula. Como que a gente faz a referência absoluta a isso aqui? A gente vai aqui na nossa célula, eu vou dizer assim para o Excel, essa célula A9, eu não quero que altere, eu quero que altere todas aqui do C. C2, a próxima é C3, C4, C5, mas todas aqui vai ser A9. Para travar essa célula, o que a gente faz? Antes da célula A9, eu vou colocar o sinal de cifrão. Isso vai fazer com que a referência seja absoluta, ou eu posso apertar a tecla de atalho F4. E ele colocou o cifrão na frente do A, que é a coluna, e em frente do 9, que é a linha. Dei Enter 20, vamos ver agora se funciona? Quando eu arrastar aqui para baixo, 40, vamos conferir, olha só, C3 por 10, se eu arrastar o restante aqui para baixo, vai ser o 8 vezes 10, 6 vezes 10 e por aí vai. A diferença entre referência absoluta e referência relativa é que a referência relativa ela pode variar caso o senhor copie aquela fórmula de uma célula para outra.
Já a referência absoluta, ela não varia. Isso acontece porque o senhor vai travar aquela célula referenciada na sua fórmula. Para travar a célula, o senhor pode utilizar o símbolo de cifrão ou usar a tecla de atalho F4. Tem uma pergunta que é um pouco mais difícil, que é sobre lógica de funções. Geralmente ela vem numa pergunta sobre a fórmula SI. Me explica o que são condicionais aninhadas. Você já pegou as palavras-chave aí, né? Primeira, condicionais. Se é uma fórmula condicional, então a gente está falando da fórmula SI. Nós já falamos sobre isso aqui no início do vídeo. E a outra palavra-chave é aninhadas. O que é algo aninhado? Pense num ninho cheio de ovos, com a mãe em cima. Todos esses elementos, ovos, filhote, ninho, mãe, estão aninhados. Logo, aninhados são coisas agrupadas, juntas, dentro umas das outras, se for o caso. No Excel, as duas palavras-chave, condicionais e aninhadas, remetem ao quê? Um se dentro de outro se. No vídeo que está aqui no card sobre a fórmula SI, eu explico o que são condicionais aninhadas bem a fundo, para que você consiga aninhar infinitos Sis um dentro do outro. Quais são os parâmetros da fórmula SI? A gente também já falou isso aqui nesse vídeo. Condição, valor se verdadeiro, valor se falso. Mas e se existir uma segunda condição? Vamos a um exemplo prático. Eu adoro dar esse exemplo porque é muito mais fácil entender a fórmula SI quando a gente está falando de um exemplo clássico que são notas de alunos. Eu tenho um aluno, ele tirou 6. A média para aprovação na minha escola é 7. Então, se a nota dele foi menor do que 7, ele foi reprovado. Vamos trazer isso para a fórmula condicional? Qual é a condição? Se nota do aluno é maior ou igual a 7. Se é maior ou igual a 7, ou seja, valor se verdadeiro, aprovado. E qual valor se for falso? Aí depende. Geralmente ele seria reprovado. Mas vamos supor que esse aluno ainda tenha direito, por exemplo, a uma prova final, desde que a sua nota tenha sido superior a 6. Ou seja, se ele tirou 6, não foi o 7 que eu preciso para que ele passe. Mas foi 6, gente. Tá quase. Então, se ele não foi aprovado, ou seja, ele não caiu no valor se verdadeiro, então o valor vai ser falso. E aqui a gente vai fazer um outro se. Nesse novo se, qual é a condição? Se a nota dele é maior ou igual a 6, a gente já sabe que é menor do que 7. O que a gente quer saber agora é se ela é maior do que 6. Qual o valor se verdadeiro se ela for maior do que 6? Recuperação ou prova final. E se for falso? Aí a nota dele é inferior a 7 e inferior a 6. Logo, ele foi reprovado. E isso pode acontecer N vezes. Você pode fazer uma condição dentro da outra condição para calcular, por exemplo, se ele teve o mínimo de presenças nas aulas ou se ele entregou uma atividade que valia pontos. Tudo que você quiser saber. E você conseguir usar o termo se é uma condição. Se ele teve presença, se ele entregou uma atividade, todos esses Sis podem ser aninhadas em uma única fórmula. Então, para responder essa pergunta, uma condicional aninhada é um se dentro de outro se. O senhor pode substituir um dos parâmetros da fórmula SI por uma nova fórmula SI. Assim, o Excel vai fazer uma nova análise lógica dos dados apresentados. Mas se você quiser garantir mesmo a sua vaga, eu recomendo que você complemente a resposta da seguinte forma. Mas, se o senhor me permite, existe uma outra fórmula condicional chamada SIS, que ela substitui, ela é uma versão muito melhorada do SI aninhado. Ao invés de ela aninhar um SI dentro do outro, ela mantém as condições uma ao lado da outra, ficando assim a fórmula muito mais clara e muito mais fácil de entender. A fórmula SIS, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu ainda não tenho conteúdo sobre ela aqui no canal. A gente está começando faz pouco tempo. Mas se você veio do futuro e eu já gravei, eu vou voltar aqui nesse vídeo e vou deixar um link aqui no card sobre ela também. Mas basicamente o que você precisa entender é que a fórmula SIS são vários SIS. Só que ao invés de um dentro do outro, é um do lado do outro. Fica mais fácil de entender do que a SI aninhada. Eu quero finalizar com duas perguntas que são marotas. Elas não são exatamente sobre Excel. Elas estão mais voltadas à análise de dados, inteligência de negócio, administração estratégica e tal. Mas como a base de tudo isso é o Excel, a depender do nível de Excel que a empresa pede, você precisa conhecer esses conceitos. O primeiro deles é sobre dashboards. Geralmente, o entrevistador vai perguntar assim: o que são dashboards? Se você jogar no Google dashboards, você vai ver isso aqui. A imagem do painel de um carro. Então, essa é a palavra-chave que eu quero que você tome nota. Painel. Além disso, tem outra palavrinha-chave que aqui eu também quero que você anote. Relatórios.
Dashboards são painéis estratégicos que trazem vários dados resumidos de forma a facilitar a análise dos dados. É uma forma de visualizar, é uma forma visual de você entender os dados. Então, por ele ser visual, ela geralmente tem gráficos, tabelas dinâmicas, KPIs, que são esses negócios aqui em cima, e servem para que o tomador de decisão da empresa bata o olho e veja, opa, por que o produto está vendendo tão pouco nesse período? Ou por que a filial tal está abaixo da média de vendas? Veja o carro. Quando você está dirigindo o carro, você está vendo um monte de gráficos na sua frente que estão te dando informações. Você sabe exatamente quantos litros de gasolina tem no seu tanque de combustível? Você consegue medir a autonomia do seu carro em relação à quantidade de combustível que você tem no seu tanque? O seu carro fez uma conta matemática para você, onde ele diz assim, quantidade de tempo percorrido dividido por, eu não sei se é exatamente essa conta, eu tenho que parar para pensar com calma, mas dividido pela quantidade de gasolina que eu gastei até aqui. Então eu estou fazendo uma média de X quilômetros por litro. Se eu tenho tantos litros no meu combustível, no meu tanque de combustível, logo eu consigo rodar, baseado na minha média, mais X quilômetros. Imagina se você tivesse que fazer esse tipo de cálculo enquanto dirige, não tem como. É a mesma coisa. O diretor da sua empresa, a pessoa que dirige a empresa, o presidente, o seu chefe, enfim, qualquer pessoa, ela está dirigindo a empresa. Ela não tem tempo de ficar fazendo esse tipo de cálculo. Então é para isso que existem os painéis estratégicos, ou seja, é para isso que existem os dashboards. Então, para responder essas perguntas, geralmente o resultado da análise de um dashboard é um relatório que responde a essas perguntas estratégicas da empresa. Então, em resumo, dashboards são painéis estratégicos compostos geralmente por gráficos, tabelas dinâmicas e KPIs que servem para apresentar informações importantes da empresa de forma visual para os gestores, para assim facilitar a tomada de decisão. Mas a gente falou que são dois conceitos marotos. E o segundo, a gente já falou aqui, e você deve ter até se perguntado, que diabos é KPI? Eu até falei assim, esse coisinha aqui. KPIs são termos em inglês para Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance. São peças fundamentais em um dashboard, ou até mesmo em uma planilha. Eles são dados que são indicadores de alguma performance. Por exemplo, você quer saber qual o faturamento da empresa? É a soma de todo o valor que entrou. Então você vai pôr um campo lá na sua planilha que tenha a soma total de vendas, e esse é o KPI de faturamento bruto. Você quer saber a média de vendas de um produto ou a idade média da sua equipe, enfim. Se um dado é único e importante para medir a performance de alguma coisa importante na empresa, aquilo é um KPI. Então, KPIs vem da sigla em inglês KPI, que significa Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance. São dados em destaque em painéis estratégicos, trazendo as informações mais importantes para a tomada de decisão, como, por exemplo, a performance de um produto, o valor do faturamento bruto, enfim, qualquer informação que seja única e relevante para a empresa, ela pode ser apresentada na forma de KPI. Existem infinitas possibilidades quando o assunto é entrevista de emprego, você sabe. Cada empresa tem uma forma de fazer o seu recrutamento. Mas, no geral, algumas perguntas são comuns entre elas, principalmente quando o assunto é Excel. E, por falar em perguntas em comum, se você ficou até aqui, é hora de você praticar. Lembra que eu propus um ensaio de uma entrevista para o final do vídeo? Aqui, você vai ser entrevistado para o cargo de auxiliar administrativo de um banco digital. A entrevista é online, com a webcam ligada. Vamos lá? Olá, bem-vindo, bem-vinda, tudo bem? Para começar, eu tenho aqui uma planilha com os dados financeiros de nossos clientes. Eu quero criar uma coluna para identificar se o cliente possui um saldo superior a R$50 mil em sua conta. Como você faria isso no Excel? Agora eu quero montar um sistema de busca nessa planilha, onde eu digite o CPF do meu cliente e ele me traga os dados como o nome e o saldo da conta. Como você faria isso? Agora eu quero criar uma visualização, onde eu tenha os dados da minha planilha resumidos estrategicamente por estado, para, enfim, a gente criar projeções financeiras, gerenciamento de riscos, etc. Como você faria isso? Uma das colunas da minha planilha possui uma fórmula que multiplica o saldo devedor do meu cliente pela taxa de juros ao mês que está em uma célula específica. Toda vez que a taxa de juros muda, essa célula é alterada automaticamente. O problema é que quando eu copio a fórmula para uma célula logo abaixo, o valor calculado fica errado. O que pode estar acontecendo?
Muito bem. Obrigado pelas suas respostas. Você vai receber um e-mail do nosso time de RH com o resultado da entrevista. Tudo bem? Até logo. Tchau, tchau. E aí, será que você vai mesmo receber esse e-mail? Deixa eu te contar uma coisa. Essas perguntas não foram criadas na minha cabeça do nada. Foram criadas na minha cabeça, mas não do nada. São perguntas reais que eu utilizei na entrevista de emprego de estágio para minha área, que é uma área de coordenação de gerenciamento de dados. E eu precisava de estagiários que sabiam trabalhar com Excel, pelo menos ali um nível básico, já um pouco intermediário. Então, assim, se você conseguiu responder com facilidade essas perguntas, parabéns! Na minha entrevista, você teria sido contratado. Comenta aqui embaixo quais foram as suas respostas. Vamos analisar elas juntos aqui, beleza? Um outro conceito muito comum no Excel é o de formatação condicional, que eu não abordei aqui diretamente, mas costuma ser cobrado também em entrevistas. Para você ir para sua entrevista ainda mais preparado, eu vou deixar aqui um vídeo sobre formatação condicional, onde eu explico tudo sobre essa funcionalidade, beleza? E como sempre, um bom trabalho.